tô sem microfone aqui. Tá sem áudio. Logo no dia, primeira vez que eu trago o professor Pedro aqui, rapaz. Como é? É Baliquian. Baliquian, B-A-L-I-K-I. Bota pra ele aqui, ó, pra ele aparecer, né? Porque é essa Aí. cena que tá aparecendo agora na sua casa. Não existe não. Primeira vez que eu trago um professor universitário. Lá do Lacai, é Lacai. Lacai. Pronto, o microfone dele tá funcionando, o meu também agora, né? Agora, aleluia. Coordenador do Programa de Desenvolvimento do Esporte em Alagoas. Professor. Isso. Ó, Prazer. prazer. A pegada do programa é meio loucona, mas a gente tem uma Imagina. moralzinha aí. Uma alegria estar aqui podendo falar um pouquinho de esporte, né? Sim. Da entrada da universidade hoje na comunidade alagoana. Esse projeto, na realidade, ele faz parte de um programa um pouco mais amplo, né, que, como você citou, que é o Programa de Desenvolvimento do Esporte no Estado do Alagoas. E nós temos aí uma atividade hoje que inaugurou no dia 6, né, na última sexta-feira, que é uma participação da UFAL através do IEF, Instituto de Educação Física e Esporte, recém-criado, né, IEF, com a Secretaria Municipal de Educação, onde nós levamos a prática do esporte para as crianças das escolas municipais no contraturno escolar. Deixa eu ver se eu entendi. O aluno estuda. Correto. E depois vai atrás do esporte. Isso aí. Na UFAL. Na UFAL. Né? Então, ele é um projeto amplo, né? A ideia é que a gente alcance as escolas de uma maneira global, né, municipal, da rede municipal de ensino. A ideia é ampliar para a rede pública, também para a rede estadual de ensino. E aí, nesse projeto piloto que a gente inaugurou no dia 6, nós atendemos a Escola Carmelita Gama, que ela está dentro do próprio terreno da UFAL, ao lado do complexo esportivo recém-inaugurado. Sim, eu ia falar desse complexo, que é primeiro mundo. Primeiro mundo, cara, né? Desceu chegou no aeroporto ali de Marcel, pegou um helicóptero, desceu lá dentro do complexo esportivo da UFAL, acha que está na Europa. Erraram meu voo. Erraram meu voo. É uma alegria, né? A inauguração oficial será na próxima sexta-feira. A gente vai ter a inauguração, mas ele já vem funcionando ao longo aí dos... Tem uma parceria com o CSA. Nós temos também, né? Primeiro essa atividade com a escola. Vamos voltar a falar da escola. Depois, né, a gente chega lá no CSA. Essa iniciativa com a escola é justamente para mostrar esse lindo complexo, né, e semear no coração da criança esse encantamento com o esporte, né? A Carmelita é o antigo Caíque? Exato. Né? O antigo Caíque. Então, aquela molecada, e é tudo ensino fundamental. Infantil e fundamental. Só fundamental. A molecada das comunidades que tem ao entorno da UFAL. Eu sou fã demais da UFAL. Rapaz, deu aquela... Num dia de segunda, eu sou cruzeirense. Caí feio. Mas saber que tem projetos assim, pensando no futuro de quem muitas vezes não tem oportunidades financeiras para estar na prática de um esporte e vem a universidade pública e abre suas portas, insere essa molecada. Isso é a grande riqueza da proposta, né? Oferecer de uma forma concreta sonhos, né, para essas crianças, né? Então, eles vêm no contraturno do Carmelita. Quem estuda de manhã frequenta as atividades no período da tarde. Quem estuda à tarde frequenta essas atividades pela manhã. E a ideia é oferecer atividade esportiva multilateral. Então, não só o futebol, né, mas o vôlei, o basquete, handebol, natação, atletismo. Que eu já ia perguntar, quais modalidades? Esportes com raquete, como o badminton, o tênis, esportes de luta. Para aumentar o repertório motor da criança, fazer com que ela encontre, né, aquela modalidade que ela tem mais afinidade, tanto por predisposição biológica, mas principalmente aquela que ela se identifica mais, que ela gosta, que ela sinta prazer, para que ela continue exercendo essa prática, não só no período que ela está na escola, mas que ela consuma esse esporte durante toda a sua vida e assim possa ter
os benefícios, né, que a prática do esporte traz, tanto ao nível biológico, físico, mas hoje com a ciência social, né, mas hoje com a ciência mostrando o impacto positivo que a atividade física traz sobre o sistema cognitivo, né? Tanto na capacidade de ampliar a capacidade cognitiva da criança, do jovem, do adulto, mas principalmente com um fator de proteção ao longo do nosso avanço cronológico, né? Então, essas doenças que são características da terceira idade, a doença senil, né? O próprio Alzheimer, o Parkinson, hoje a gente tem ciências extremamente concretas mostrando o fator protetor da atividade física sobre o desenvolvimento dessas doenças, né? Você falou um negócio muito importante, eu já pensando em outras perguntas, mas quando você falou isso me trouxe a questão, a minha avó faleceu tem 20 anos, mas eu tenho bem essa recordação que a minha avó não praticou esporte, ela foi do interior, de Alagoas, Pernambuco, Alagoas, e a vida dela toda foi uma vida de dona de casa. Certo. E com 60 anos, a minha avó já era uma idosa, mas muito idosa. Andava devagarzinho, certo. Era aquela velhinha. Minha avó faleceu com 70 anos, 74 anos. Mas com 60 ela já era. E hoje eu vejo pessoas com 60 anos que praticam esporte, não parecem que têm 60 anos. Ativos, né? Não, a dinâmica, acho que deve ser biodinâmica do corpo, a pessoa ativa, sobe escada tal, e fala melhor, se relaciona melhor, tem uma vida social melhor, muito mais ativa. Isso. Então, acho que eu tenho na prática o que vocês... O que a gente está... nós somos seres biologicamente preparados para a locomoção, né? Nós somos seres locomotores. A gente só está aqui batendo esse papo agora porque a gente tem no conjunto das habilidades motoras o maior aspecto de desenvolvimento entre os animais. A gente pode não ter força de alguns animais, velocidade de outros, destrezas de outros, mas no conjunto das habilidades motoras ninguém supera a nossa espécie. E aí ao longo de milhares de anos, né, permitiu que a gente permanecesse no planeta. E com o processo da evolução, a chegada da ciência, a gente continue aqui, correto? Foi andando que o homem evoluiu. Exato. O problema é que a gente tem se distanciado muito dessa nossa herança genética, que é o movimento, né? A sociedade hoje, em função do próprio... Tô fora de forma. Isso, mas é uma briga constante, né? A tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz uma série de benefícios, ela também compromete outros, né? Favorecendo aí a inatividade física, o sedentarismo. E quanto mais ativo nós somos, melhor é o retorno que isso traz para a nossa vida. E voltando lá para a origem do projeto, né, que é o objetivo. Hoje, as crianças, né, da nossa sociedade, por diferentes motivos, têm pouco acesso à prática da atividade física, né? A própria violência não permite mais que os pais deixem as crianças soltas na rua, né? Eu tive uma infância... Na rua. Né? Chegava da escola, era aquela briga para a mãe trazer de volta para dentro de casa, né? Hoje você tem que brigar para o teu filho descer, sair fora, ou fazer... celular, computador, tablet, videogame. São várias tecnologias, né, que a gente chama hoje de TICs, tecnologias de informação e comunicação, que seduzem demais essa garotada, mas ao mesmo tempo, né, que elas são excelentes na divulgação do conhecimento, no acesso à informação. Por outro lado, ela acaba estagnando a criança de uma maneira estática, né? Então, essa nossa atividade, hoje pelo Instituto de Educação Física e Esporte da UFAL, ela vem com essa intenção de disponibilizar, né, de uma maneira, como eu já chamei a atenção, né, próximo do sonho, que só entrando dentro do complexo para você sentir a emoção de viver, de repente, uma Vila Olímpica, né, um centro olímpico de primeiro mundo hoje, né? São 48 mil metros quadrados, né? A gente tem
A gente tem um estádio de futebol com arquibancada para 4.000 pessoas. Várias competições importantes já foram realizadas lá. E serão daqui para frente, né? A gente teve a final do Sub-20. Isso. Já por lá. Já estamos absorvendo alguns eventos. A peneira, né, das meninas. Isso, a peneira das meninas seleção também. Brasileira. Isso, a peneira foi lá. Futebol, isso. Nós temos um ginásio uma pista de atletismo também, com manta sintética, né? Os dois são certificados internacionalmente. A gente tem um complexo aquático com 2 piscinas, uma delas atende aos indivíduos com deficiência física. Ginásio poliesportivo, quadra coberta, quadra de areia, tanto para futebol como de vôlei. Então a ideia é trazer essa molecada para dentro da instituição e eles, ao mesmo tempo que eles recebem essa prática, os nossos acadêmicos, né, dos cursos de licenciatura e bacharelado, têm essas crianças também como uma atividade de laboratório, onde eles podem entender, perceber, pesquisar. Isso, Aí a gente tem uma interação grande, tanto com a extensão universitária como com o desenvolvimento de pesquisa, né? Por diferentes grupos que compõem lá o Instituto. Muito interessante. Eu estou tendo uma aula aqui com o professor Pedro Baliquian, que é coordenador do Programa de Desenvolvimento do Esporte em Alagoas, que está ali vivendo o dia a dia lá no Lacai, vivendo o dia a dia com esse projeto maravilhoso com os alunos da Escola Carmelita. O antigo CAIC, você que passa ali em frente ao UFAL, tem um CAIC ali na entrada da UFAL, e hoje você tem essa relação com a molecada. O projeto com o CSA, certo? Como é que ele está? Então, nós iniciamos uma parceria com a base do CSA, né, a partir do Sub-20, Sub-17, Sub-15. Iniciamos agora o procedimento também com o Sub-13. E a ideia justamente é favorecer a comunidade alagoana, né? Iniciamos aí com a busca do CSA por essa estrutura, não só utilizando todo o complexo esportivo, mas também as nossas diferentes áreas ali de pesquisa direcionadas ao desempenho esportivo, direcionadas à prática do esporte como um todo, né? Então hoje a gente nós temos um grupo de pesquisa multivariado, que vai desde a fisiologia do exercício, biomecânica, nutrição. Nós temos uma área que significa ali uma grande inovação não só para o futebol de Alagoas, mas para o futebol do Brasil, e poucos times hoje no mundo têm acesso a essa tecnologia, que é utilizar a análise da metabolômica através da observação da resposta na urina, né, utilizando um equipamento que é de ressonância nuclear magnética. Aí já é um outro instituto que está associado ao nosso, né, e que hoje atende esse projeto que inicia aí com os atletas da base do CSA. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que então, através aí desse laboratório, a gente consegue saber assim a qualidade do atleta que a gente está com ele ali. Se ele tem a capacidade para se desenvolver tecnicamente e metabolicamente. Isso, é por aí. Hoje, esse laboratório ele é coordenado pelo professor Edson Bento, né, professor Luiz, professor Tiago, e com uma análise de urina, eles conseguem observar 24.000 marcadores bioquímicos que têm relação desde a maior predisposição que essa criança, que esse jovem tem, desde realizar atividade dentro do campo, por exemplo, né? Se ele tem uma habilidade maior para desenvolver atividade como centroavante, como defensor, como meio-campista, qual a característica predominante do organismo? Se ele tem mais força física, mais velocidade, mais resistência, né? E assim, a gente inicia um procedimento unindo diferentes áreas ali do conhecimento, onde a ideia justamente é trabalhar com previsão. Né? Previsão desde desempenho até mesmo previsão dos problemas que o atleta pode vir a ter ao longo da temporada. Né? A gente logo a gente vai conseguir determinar qual a probabilidade dele apresentar uma lesão, por exemplo, articular, uma lesão no tendão, uma lesão em nível muscular, tá?
A ideia é prever antes que o problema venha a acontecer. E aí a gente usa uma outra série de informações para atacar o problema e otimizar no organismo da criança, do jovem, né, um atleta, informação, para que ele não venha ter esse problema no futuro. Professor Pedro, eu estou tendo uma aula aqui, descobrindo e aprofundando ainda mais sobre o mundo dos esportes. Eu imagino mesmo, se eu for fazer um exame desse. Josi, se eu for fazer um exame desse, vai dar que eu não tenho condições, só xadrez, que fisicamente a coisa não pega bem não, viu, professor? Para quem quiser conhecer tanto a parte esportiva, quem quiser, tem acesso? Como é que a gente tem? Como é que é possível? Quem está assistindo a gente quer conhecer as instalações? Então, a UFAL é aberta, né? É uma instituição pública. Existem diferentes atividades que acontecem hoje dentro do complexo, né? A gente tem um programa de esporte que é direcionada à própria comunidade interna da UFAL, né? Onde eles têm essa prática multilateral, né? Acontece lá de forma diária, em horários específicos. Os treinamentos com o CSA hoje são direcionados principalmente à categoria sub-20, em função do torneio que acontece agora no mês de janeiro, né? Que é a Copinha São Paulo, né? A gente chama de Copinha, mas é com certeza o maior torneio de entrada do futebol no mundo, né? Sim, grandes craques foram revelados ali, né? O mundo inteiro fica na perspectiva do que vai acontecer nesse evento e é aberto para quem tiver curiosidade de conhecer, né, os treinamentos, né? Isso acontecem na UFAL, tanto pelo período da manhã como pelo período da tarde. Em alguns momentos existem as atividades direcionadas pelo laboratório, que é o LACAI, Laboratório de Ciência Aplicada ao Esporte. E em outro momento eles desenvolvem o treinamento físico, o treinamento técnico, tático, utilizando as diferentes estruturas que a gente tem no IF. Beleza, quero agradecer aqui ao professor Pedro. Uma aula, hoje durou muito mais que 10 minutos. Foi, passa rápido. Não, se deixar não tenho tempo para entrevistar o pessoal do Jiu-Jitsu. Porque aqui está muito bom, papo gostoso, entendendo. Só para terminar, logo no começo o senhor estava falando da relação de oportunizar os alunos, a molecada, que eles possam conhecer e praticar outros esportes. Eu gostei disso porque eu faço uma relação um pouco respeitando cada situação com os Estados Unidos, onde lá o Brasil se acostumou por muito tempo a ser apenas o país do futebol. Nos americanos, eles oportunizam para que os seus jovens conheçam os mais variados esportes. Isso. E aí, eu acho importante que a gente também tenha hoje essa percepção e está de parabéns. Essa é a intenção, né, do nosso grupo, né? Hoje, pela professora Leonéia Santiago, que é a nossa diretora. Né? Já esteve aqui. Diretora, isso. Obrigado por tudo, viu? Parabéns aí por esse trabalho, professora Leonéia Santiago. Isso, então a gente inicia essa intenção justamente de levar para a comunidade o acesso, o conhecimento e a possibilidade de desenvolver diferentes práticas. Assim como o CSA hoje inova no futebol nacional, onde ele se aproxima ao Centro de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. O modelo hoje do futebol na Europa, né, os grandes times têm parceria direta com as grandes universidades, quando não nascem da própria universidade, né? Então a gente está aí num momento histórico do nosso futebol, não só aqui de Alagoas, mas o CSA entra numa proposta agora de inovação em relação ao futebol nacional, né? E é com muita alegria que a gente tem essa possibilidade de aplicar no nosso dia a dia diferentes áreas do conhecimento, da ciência, integrando não só a educação física, mas outras expertises que a própria UFAL desenvolve com ciência de alta tecnologia. Pois é, professor, o senhor vai ter que vir aqui outra vez. Será? Professor Pedro Baliquian dando uma aula sobre esporte, sobre mecânica, sobre o funcionamento do corpo humano, a necessidade da prática esportiva e contando tudo, apresentando
com resultados já bem práticos sobre esse projeto que tem futuro. Beleza? A gente vai para um rápido intervalo. Tá bom, muito obrigado. Quero mandar um salve para o meu amigo Omar Coelho, que é parceiraço dessa grande iniciativa. Grande Omar, é um visionário, né? Pela luta e batalha dele, hoje a gente tem um novo marco aí na história do futebol nacional. Falei nos Estados Unidos, mas também vou puxar uma perninha para Cuba. Afinal de contas, torço bastante para que aconteça nesse projeto com os estudantes lá da Carmelita o que acontece em Cuba. Se descubram novos talentos e esses talentos passem a ser os nossos atletas do futuro. Professor Pedro. Ótimo, obrigado, uma alegria. Parabéns, sucesso, professora Leoné, reitora Valéria Correia, meu carinho para você sempre. A gente vai para um rápido intervalo e volta já falando de jiu-jitsu. Não sai daí não, volta já!